Olha o que a gente vai fazer hoje. Bolinho de chuva perfeito, redondo, sequinho. Como é bom! Delicioso! Vamos fazer? Vamos fazer. Então agora a gente vai fazer o nosso bolinho de chuva. É o melhor bolinho de chuva que você já viu. E ó, os ingredientes são simples. Vamos ver. Farinha de trigo, açúcar. Não se preocupe com as quantidades, viu? Tá tudo aqui embaixo na legenda, é só você clicar ali que você vai ver. 2 ovos, 1 xícara de água, açúcar e canela pra gente passar no bolinho de chuva depois que a gente fritar. E aqui, ó, fermento e raspinha de limão. Tem um detalhe que eu tenho que falar aqui, ó. A raspinha de limão, quando você for fazer a raspinha, presta atenção para raspar só a partinha verde, porque se você raspar a partinha branca, vai ficar amargo o seu bolinho. Então, raspa a partinha verde do limão e reserva. Outra coisa, não tem ovo, não tem farinha de trigo, vai lá pedir pro seu vizinho, bate na porta, pede um ovo. Impossível que seu vizinho não tenha um ovo para emprestar, mas nós vamos fazer esse bolinho de chuva hoje, entendeu? Vamos fazer o bolinho. E se você não tiver o limão, você pode também usar 1 colher de sopa de baunilha, de essência de baunilha, se você preferir. Às vezes você não gosta de limão, tal, pode trocar, muda. Vamos começar? Ó, 2 ovos a gente coloca aqui. O bolinho de chuva tem um segredo. Vamos pôr o açúcar, ó. Tem um segredinho. O segredo tá onde? Tá na hora que a gente tá fazendo a massa, que a gente tem que acertar o ponto que vocês vão ver. Ó, mexe bastante, vai mexendo. Tem que bater bem o ovo com açúcar. Que daí, ó, dá uma espumadinha assim, ó. Que é isso daqui que fica bacana. Eu coloquei 3/4 de açúcar para essa receita aqui que a gente vai fazer. Mas se você achar que, não gosto muito doce, ou eu quero um pouco mais doce, pode colocar um pouquinho mais, um pouquinho menos de açúcar. Aí vai do seu gosto. Agora, o que a gente vai fazer? Vai colocar água. Coloca a água, dá mais uma batidinha. E aí, presta atenção no detalhe. Eu gosto de colocar a raspinha de limão depois que eu coloco a farinha. Agora a gente vai colocar a farinha de trigo aos poucos. Presta atenção. Por quê? Porque se a gente coloca tudo de uma vez, a gente não acerta o ponto aqui da massa. Então a gente vai colocando, eu coloquei 2 xícaras e meia, 2 xícaras e meia, pra gente ver o quanto que vai de farinha aqui na nossa massa. Por quê? Olha aqui pra mim que agora é importante o que eu vou falar. Se você colocar pouca farinha, vai ficar uma massa mole. E daí o seu bolinho não vai dar certo, vai ficar encharcado, não vai fazer a forma do bolinho. Se você colocar muita farinha, vai ficar um bolinho borrachudo. E ninguém quer bolinho borrachudo. Então, por isso que a gente vai ajustando. E a farinha, dependendo de cada marca, né, de farinha de trigo, ela vai ter assim um desempenho diferente, vai absorver mais água, menos água. Então, ó, aqui já começa a ficar firme, tá vendo? Ó, tá começando a chegar no ponto aqui que a gente gosta. Ó, mexe. Vai batendo aqui, até desmanchar os pelotinhos de farinha, ó. Tá vendo? Ó, agora, vamos pôr mais um pouquinho só, que daí eu acho que já vai ficar bom o nosso bolinho. Tá vendo aqui, ó? E é agora que eu vou entrar com a raspinha de limão. Ó. É uma massa, como se fosse uma massa de bolo, só que um pouquinho mais firme. Ó, coloca a raspinha de limão. Coloca toda a raspinha aqui. E aí a gente mexe. Vou mostrar pra vocês. Não usei toda a farinha, usei menos. E agora que eu vou, por último, a gente coloca o fermento. Ó, não usei tudo.
Sobrou meia xícara aqui de farinha. Então, a gente deixa lá. Por quê? Porque eu quero essa massa aqui, ó, tá vendo? É uma massa de bolo, só que ela é mais firme. Se eu deixar ela mole, ela não forma aqueles bolinhos assim, redondinhos, bonitinhos, pra gente fica encharcado. Então, tem que deixá-la assim. Agora vem o fermento. Ó, coloco o fermento e mexe. É uma massinha mais firminha. Então, lembrando, não vai usar toda a farinha, vai usar, porque depende do tamanho do seu ovo, depende do tanto de água, de água que a sua farinha vai absorver, vai depender de vários fatores. Então, a gente coloca aquela quantia de farinha que é pra gente ter uma ideia. E é isso. Agora a gente precisa fritar. Presta atenção aqui no que eu vou falar. O bolinho de chuva, ele tem alguns segredinhos. Primeiro, a massa, ela não pode ser nem muito mole, nem muito dura. Segundo, a temperatura do óleo, ela precisa ser morna, não pode ser um óleo muito quente, senão seu bolinho vai ficar cru por dentro. E a forma como a gente vai fritar, o tempo que a gente vai deixar ali fritando, tudo isso vai fazer a diferença no seu bolinho de chuva para ele ser o bolinho de chuva perfeito. Agora a gente vai fritar. Vamos fritar o bolinho de chuva. Então, ó, agora a gente precisa testar o óleo, porque o óleo, ele não pode ser muito quente nem muito frio, entendeu? Então, o óleo tem que estar morno. E como que a gente vai saber? Testando. A gente vai pegar uma porçãozinha, quando a gente for fritar, ó, molha a colher no óleo, pega uma porçãozinha de massa, fazer um bolinho pequeno pra gente testar o óleo, a temperatura. E tá boa a temperatura, vamos colocando. Sempre molhando aqui a colher para formar aquela bolinha boazinha, bonitinha, ó. Ó que bolinho fofo, ó. E aí a gente vai colocando. Se bobear, tá até quente demais aqui para mim o óleo. Pode até diminuir um pouquinho daqui a pouco. E aí a gente vai fritando e vendo se a temperatura tá boa. Se achar, ó, tá vendo que começou a grudar muito, ele sai arrepiado assim, ó. Então você tem que fazer o quê? Coloca óleo na colher pra deixar um bolinho bonitinho. Agora a gente vai, ó, ele vai até virando ele mesmo, ó. Tá vendo que ele vira sozinho? Ó. Depois que ele deu essa voltinha aí a gente tem que ficar mexendo, que o segredo é esse, ó. Pro bolinho, eu vou diminuir um pouquinho a temperatura, porque a gente gosta que o bolinho fique bem fritinho por dentro, né? Que a gente não quer comer bolinho cru. E aí a gente vai aqui, ó, brincando com os bolinhos aqui, ó, para eles ficarem douradinhos. É o bronzeamento artificial deles aqui. Vamos bronzear os bichinhos, ó. Aí a gente vai mexendo, mexendo, até eles ficarem douradinhos. Daí a gente tira os bolinhos daqui quando eles estiverem douradinhos. Não vai deixar o bolinho ficar escuro, que ninguém gosta de bolinho queimado também. Acompanha, vai mexendo, fogo, diminui a temperatura se você achar que tá fritando muito rápido. E assim a gente vai. Ó, agora nós vamos tirar o bolinho. Vem cá ver. Ó, já tá douradinho. Não precisa deixar ele bem marronzão, não. É douradinho, já é o suficiente, ele já tá bem assadinho por dentro, fritinho, né? Por dentro. E aí, ó, sequinho o bolinho. Sequinho, sequinho. Não fica encharcado, você pode fazer, que ele vai ficar maravilhoso. Agora vamos colocar mais uma fritadinha pra gente ver como é que faz, tá? Então, ó, pega aqui um pouquinho de massa, molha a colher aqui e coloca. Sempre vendo se a temperatura tá ótima. Temperatura morna, óleo morno. Porque se você colocar no óleo quente, o que acontece? Ele fica todo deformadinho. E aí ele frita por fora e não frita por dentro. O segredo tá aqui, ó, na colher.
Tá vendo? Agora eu vou terminar de fritar tudo aqui, para depois a gente comer um bolinho de chuva. Calma, espera. Agora, ó, já fritamos tudo. Olha como ficou bonito. Ficou sequinho, dá pra ver, né, gente? Agora que a gente vai dar o toque final pro nosso bolinho. Agora, pra gente passar açúcar e canela, porque bolinho de chuva sem açúcar e canela não é bolinho de chuva. A gente vai precisar de eu vou colocar uma colher, meia colher de sopa de canela em pó em uma xícara de açúcar. E aí a gente mistura bem. Agora a canela é a gosto. A canela você vai colocar o quanto você gosta. Gosta bem caneludo? Põe mais canela. Gosta menos caneludo? Põe menos canela. Eu acho essa quantia aqui boa, ó. Adoro. Aí a gente vai passar o nosso bolinho de chuva. Ó, passa. Ó que bonitinho. Passar um por vez, né? Porque daí você vê, ó, passa aqui e põe pra cá. E vai passando. Se não quiser fazer assim também, você pode jogar tudo por cima, dar uma chacoalhada e tá bom. Eu vou fazer assim, que é pra todos ficarem bem envolvidos, né? Pra vocês verem um bolinho de chuva bem gostoso. Bom, agora a gente já passou tudo e sobrou açúcar com canela. Sobrou um pouquinho. Você não precisa jogar fora. Guarda num vidrinho. Quando você fizer bolinho de chuva de novo, você usa o mesmo açúcar com canela. Se você não quiser, pode fazer menos também. Eu gosto de fazer assim porque fica mais fácil da gente passar o bolinho de chuva. Então eu prefiro guardar e depois usar. Não tem problema, pode guardar. E aqui estão os bolinhos de chuva. Olha que coisa linda. Ai, caramba, gente. Olha como a gente é boa no bolinho de chuva. Vocês vão fazer, vai ficar melhor que o meu. Agora, ó, nunca mais você vai deixar uma visita sem comer alguma coisa na sua casa. Chegou alguém, faz um bolinho de chuva, não precisa de quase nada. Leite não, água, farinha, açúcar, fermentinho, um bolinho de chuva tá bom. Agora a gente tem que ver se tá bom mesmo. E tem um detalhe que eu não falei, viu, no começo. Se você quiser trocar a água por leite, pode. Eu uso água porque eu sempre fiz com água e também porque eu sou intolerante à lactose, então sabe como que é, né? A gente tem que comer um bolinho de chuva com água para a gente conseguir comer. Vamos ver se ficou bom? Olha só, aqui presta atenção. Olha aqui, primeiro a gente vai fazer o teste para ver se tá bem gostoso, macio e fritinho. Que delícia! Olha isso aqui, olha só. Agora vem o nosso maravilhoso teste. Ó, 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 ó. Como é bom! Que delícia esse bolinho! Como é bom! Faz que você não vai se arrepender. Quer provar também? Não tá bom? Uhum. Bom demais. Faz que você não vai se arrepender. Ó, então, até a próxima receita. Beijos!